Vera Magalhães. Obrigada, Davi. Tá ligado aqui, pessoal? Bom dia a todos. Vou dispensar o púlpito, a poltrona, vou falar em pé, porque assim eu consigo olhar para todos os cantos desse lotadíssimo auditório. Parabenizar a DM Card pela organização do evento, um evento aí de primeira grandeza do setor do varejo, mostrando a sua pujança e a sua recuperação, puxando aí como uma espécie de locomotiva da recuperação da economia do Brasil depois dos tumultuados anos de Dilma Rousseff. Queria agradecer, então, ao Denis, e em nome dele a toda a DM Card, por esse convite para falar para vocês nesta manhã. Eu vou fazer uma fala mais informal, sem projeção de slides, que eu acho que assim eu consigo passar um pouco melhor o cenário político do momento e as ligações entre esse cenário político e a economia, o setor varejista dentro dela, e também o que parece estar na mente de todo mundo, nas inquietações de todo mundo, do que vai ser o Brasil depois das eleições. Não esperem que eu dê essa resposta, mas a gente pode fazer aqui junto um exercício de raciocínio e de pensar no que está em jogo, como está o tabuleiro da política e como ela deve se encaminhar nesse ano tão decisivo para o Brasil. Eu até cheguei meio atrasada aqui, porque fiz minha intervenção na rádio um pouco mais tarde, em virtude de ontem ter estado em Brasília para uma entrevista com o presidente da República, que me recebeu no Palácio do Planalto, uma entrevista exclusiva para o 3 em 1. Bom, é isso, a gente assiste esse momento de recuperação da economia, uma recuperação que ainda é lenta em muitos setores, mas começa já a se refletir no consumo. É o primeiro indicador que começa a dar sinais de recuperação. E aí o consumo, o varejo de vocês, mas também de bens mais duráveis. O governo se fia muito nisso como uma variável importante para que ele comece a recuperar alguma popularidade depois de um período de abismo de avaliação do presidente Michel Temer, que se agravou muito com as duas denúncias contra ele no ano passado. Vocês vão se lembrar do fatídico dia 17 de maio, quando o Brasil foi apresentado aquela gravação da conversa entre o presidente Temer, Joesley Batista, e a partir dali se enterrou a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência. A gente viveu um solavanco político que durou pelo menos até setembro, com duas denúncias e toda aquela negociação para arquivá-las, para enterrá-las no Congresso. E com isso, essa recuperação da economia, que já vinha num ritmo acelerado, sofreu um certo revés e foi retomada de uma forma mais expressiva no fim do ano. Deve ser maior nesse ano, todos os analistas prevendo um crescimento acima de 3%. E o que isso diz sobre o cenário eleitoral brasileiro? Bom, com isso, o Temer, que tinha uma popularidade, ainda tem abaixo de 10% em qualquer índice de pesquisa que se analise, começa a sonhar com a possibilidade de uma candidatura a presidente. Ele é viável eleitoralmente? Eu diria que não. Alguém com uma aprovação tão baixa e com um setor tão grande da sociedade contra si, tem poucas chances eleitorais. Mas o governo será um player importante na eleição de qualquer maneira, sendo o presidente ou não candidato e tendo ou não chances de ir, por exemplo, ao segundo turno. Isso por algumas razões. A primeira é essa, a recuperação da economia. A segunda é que, de fato, ele começou a endereçar algumas reformas importantes aí para o próximo período. Foi feita uma reforma no ensino médio, foi feita a aprovação da lei de teto de gastos no setor público e, com isso, se criou um freio para aqueles gastos que vinham de uma maneira desajustada e descontrolada no período Dilma Rousseff. Se aprovou a reforma trabalhista, que vocês devem começar a sentir mais de perto os efeitos no negócio de vocês agora, nesse período, daqui para frente, quando sua aplicação ficar mais clara e as suas regras forem regulamentadas devidamente. E não se fez a reforma da Previdência, que era uma necessidade, continuará sendo uma necessidade, com
qualquer presidente que seja eleito, mas, de qualquer maneira, a casa foi arrumada minimamente na questão da economia. E agora o presidente lança esse pacote, essa investida, essa iniciativa na área da segurança pública, que é um outro clamor da população, das várias esferas da população, desde das pessoas físicas que sentem a violência no seu dia a dia, como dos donos de negócios, de estabelecimentos. Vocês, como supermercadistas, devem sentir ali o medo de ter, por exemplo, terminais de saque eletrônico de banco nos seus estabelecimentos, porque podem ser alvos de violência. Então, o governo percebeu que isso era uma pauta importante da sociedade e, diante da impossibilidade de aprovar a reforma da Previdência, de uma derrota iminente no Congresso, engavetou a proposta e partiu para uma outra mais popular. Isso começa a dar alguns sinais de efetividade, porque a avaliação do Temer começa a oscilar positivamente, devagarinho. E isso ele deve analisar pelo menos até maio e junho, para decidir se vai ser candidato ou não. Por que isso é importante? Porque existe uma tentativa dos partidos do chamado centro, que incluem o MDB, ex-PMDB, o PSDB, PSD, DEM e outros partidos menores do chamado Centrão, em torno da possibilidade de se ter um único candidato ao presidente da República. Nos anos passados, nas últimas eleições, pelo menos desde 94, o PSDB tem sido esse polo aglutinador da política brasileira de centro e centro-direita, porque é o polo opositor ao PT. Eram os dois antípodas da política brasileira, eram as duas forças que disputavam a hegemonia política no Brasil. Isso foi mais ou menos chacoalhado pela Lava Jato. O PT foi muito abalado pela operação, a ponto de ter o seu principal líder, e ainda hoje líder nas pesquisas, Lula, na iminência de ser preso após uma condenação em segunda instância. E o PSDB também sofreu um abalo importante com a Lava Jato. Aécio Neves, por pouco, não foi eleito presidente do Brasil na última eleição, em 2014. Agora é alguém cuja viabilidade até para uma reeleição ao Senado é muito duvidosa, alguém que não dá mais as cartas no partido, alguém que não consegue nem aparecer para dar uma entrevista, porque foi pego negociando repasse de dinheiro para se livrar de acusações da Lava Jato. Então, o peso dessa operação, que começou timidamente ainda em 2013 e 2014, e nos últimos anos tomou conta do país, do Supremo Tribunal Federal, das instâncias inferiores da Justiça, que levou à prisão nomes importantes, proeminentes da política, como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, José Dirceu, Antônio Palocci e outros, ela, juntamente com a economia, vai ter um peso muito importante nas próximas eleições. Não existe eleição que não passe pelos desdobramentos da Lava Jato. A começar do primeiro e mais evidente, o líder das pesquisas provavelmente não estará na cédula. Lula dificilmente, apesar dos inúmeros recursos, do tapetão judicial todo que ele vai fazer, dificilmente vai conseguir ser candidato em outubro. O PT vai ter de ter um plano B. E encontra dificuldades até para ter este plano B. A gente viu nessa semana o ex-governador da Bahia, ex-ministro de Lula e Dilma, Jacques Wagner, ser alvo de uma operação da Polícia Federal que achou que o acusa de ter sido beneficiário da bagatela de 82 milhões de reais em propinas, muitas delas na forma de relógios de luxo, em negociações que têm ligação, não são diretamente da Lava Jato, mas são desdobramentos da Lava Jato. Então, esses dois partidos que têm sido os principais polos aglutinadores da esquerda e da centro-direita nos últimos anos, talvez não tenham essa mesma força em 2018. O PSDB escolheu para ser o seu candidato no pós-Lava Jato, o governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin. Por ser aquele que menos foi atingido pela Lava Jato, apesar de colateralmente também ser citado, por ser o governador do principal estado do país, a principal locomotiva econômica e política do país, que é São Paulo, e também por ter uma espécie de primazia numa fila tucana. O Aécio foi o último candidato, o anterior a ele foi José Serra, que já
por questões, seja de idade, de saúde ou de, aí sim, um envolvimento mais direto na Lava Jato, foi descartado como candidato. E este candidato, Geraldo Alckmin, tem empolgado corações e mentes no seu partido e fora dele? Não muito. E daí vem essa dúvida de se o PSDB vai conseguir, em 2018, ser o polo aglutinador que ele vem sendo desde 1994. Ontem, em Brasília, na conversa não só com o presidente Michel Temer, mas com alguns dos seus principais ministros e alguns dos principais nomes do Congresso, onde eu também circulei, eu senti muita dúvida sobre se Alckmin vai conseguir ser este nome aglutinador, seja pelo seu estilo, ninguém enxerga nele um estilo de liderança, ou seja pela sua performance nas pesquisas. Ele ainda não conseguiu se mostrar apto a colher esses votos do centro nas pesquisas. Daí porque a gente assiste esse embolamento no meio de campo. Temer querendo ser candidato, Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, flertando com a possibilidade de ser candidato, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a despeito de não ter nenhum carisma e de estar sempre com aquela cara emburrada, também pensa, vê um sonho em ser candidato a presidente da República. É aquela situação em que é todo mundo japonês nesse campo e todos acham que podem se lançar. Isso foi muito incentivado pela ausência do Lula na cédula. Sem alguém que naturalmente já teria de 20% a 30% dos votos de saída, fica muito voto em disputa, fica muito voto órfão, e essas pessoas acham que, olha só, veja bem, eu posso ser este cara posso ser eu. Não é bem assim, a gente sabe que em política as variáveis são um pouco mais complexas que isso e que isso deve caminhar para um afunilamento mais à frente. Eu não sei se só com um candidato no chamado centro expandido, aí, nesse centro liberal da política, dos grandes partidos, ou com mais de um. Mas o fato é que essa miríade de candidatos, esse número grande de pessoas que flertam e lançam balões de ensaio no sentido de uma candidatura, deve se reduzir a um ou dois nomes. E aí o Geraldo Alckmin certamente é um deles, porque seu partido já o referendou e porque ele já está mais adiantado nessa tarefa, e o outro poderá vir a ser, sim, o presidente Temer, a despeito desta dificuldade que ele tem em ser popular. E nos outros polos, o que a gente deve ter nessa eleição? Aí eu acho que entram as candidaturas que a gente tem chamado de populistas, de uma maneira geral e não muito precisa do ponto de vista da ciência política e da sociologia. Populistas no sentido de não se comprometerem necessariamente com uma agenda que seja de continuação das reformas que são impopulares. Então você tem à direita, um populismo de direita, do Jair Bolsonaro, que é muito evasivo quanto à necessidade de se fazer, por exemplo, uma reforma da Previdência, que tem sido dúbio em relação à questão das privatizações, que é uma agenda de cunho liberal também, e cujos apoios são ainda desconhecidos. Daí porque ele se fia muito na sua própria figura, é um candidato personalista cuja popularidade está baseada na ideia de força, na ideia de autoridade, na ideia de alguém que vai chegar lá e fazer acontecer, sabe-se lá como. Também não é bem assim. Na política as coisas não funcionam dessa maneira e o Brasil flerta perigosamente com um discurso de cunho autoritário e com uma coisa que a gente já viu não dar certo. Todos os presidentes voluntaristas, seja de esquerda, seja de direita, que duvidaram da necessidade de se ter uma articulação com o Congresso e que acharam que fariam as coisas na base do grito, terminaram apeados do poder, sofreram impeachment. Estou falando de Fernando Collor e de Dilma Rousseff, que têm em tudo diferenças entre si, mas têm essa semelhança. A semelhança de não terem conseguido compor uma maioria política. Daí porque eu acho que a despeito deste apelo que Jair Bolsonaro pode ter num momento de descrença extrema com a política, de uma justificada raiva das pessoas em relação aos políticos diante dos descalabros que a gente viu, a solução não pode passar
por uma saída personalista, uma saída baseada no eu faço porque eu sou bom. Não é assim que funcionam as instituições num país de presidencialismo de coalizão, num país com as dimensões e as complexidades da política e da economia do Brasil. Então, você tem, de um lado, o Bolsonaro, cuja candidatura eu acho que é sim forte e é resiliente e tem apoio orgânico. Portanto, eu não acho que se baseia só em robôs da internet, nem que ele facilmente vá desidratar, como aconteceu com outros candidatos de perfil parecido, como o Celso Russomano aqui em São Paulo. Não acho que estejamos diante de um fenômeno da mesma natureza. Eu acho que é um fenômeno que tem consistência, tem apoio em segmentos importantes da sociedade e, por isso, deve ser levado a sério por nós jornalistas, levado a sério pelos demais políticos, levado a sério por vocês que estão aqui nos assistindo, que têm responsabilidade com o Brasil, com o crescimento do país, com as suas famílias, e analisar se o discurso #Bolsomito, etc., é o suficiente para as enormes tarefas que o Brasil tem de realizar num curto período, sob pena de perder de vez o bonde do desenvolvimento no mundo. E, de outro lado, a gente tem o populismo de esquerda, ainda capitaneado pelo Lula. Lula, às vésperas de ir para a prisão, diante de tudo que se fez e tudo que se viu, está hoje na Folha de São Paulo dando uma entrevista em que, de novo, zomba da justiça, de novo desafia as instituições, diz que não vai cumprir uma decisão judicial, flerta com essa possibilidade e diz que a única justiça possível de ser aceita é o Supremo Tribunal Federal inocentá-lo, ainda que se saiba que o Supremo Tribunal Federal não vai mais analisar o mérito da questão dele, que ele está condenado, portanto, cabe às instâncias superiores apenas definirem o momento e a forma do cumprimento dessa pena. Então, não só pelo fato de ser condenado em segunda instância e também por isso ser proibido de concorrer na lei da ficha limpa, o Lula provavelmente estará fora do baralho, mas tem esse poder ainda de influenciar, seja por declarações, seja pelo peso do PT junto a movimentos como o MST e outros, nas eleições. Quem ele vai pôr para substituí-lo ainda é uma incógnita, a gente ainda não sabe. Pode ser o próprio Jacques Wagner, pode ser o ex-prefeito aqui de São Paulo, Fernando Haddad, mas o fato é que qualquer que seja o candidato do PT vai ter o imenso desgaste do que foi feito no Petrolão e do que foi feito na economia e não terá nunca o carisma que o próprio Lula teve e os órfãos que têm de um certo benefício social que houve no governo dele, mas que a gente viu que era passageiro, que era nuvem de algodão e que se desfez no governo Dilma Rousseff. E nesse meio, pelo lado da esquerda, tem vários candidatos que sonham em ser herdeiros do Lula, mas que ou já têm desgaste de candidaturas anteriores ou não serão capazes de aglutinar a esquerda, porque se tem uma coisa difícil no Brasil é unir a esquerda, mais ainda do que unir a centro-direita. Então, Ciro Gomes, Marina Silva, eventualmente Joaquim Barbosa, eu não acredito nessa candidatura de Joaquim Barbosa, vão tentar angariar esses votos dos órfãos do lulismo, mas eu acho que não terão muito efeito. Eu vejo a sociedade dando, pela primeira vez no Brasil, desde a redemocratização, uma guinada para a direita. Eu vejo isso nas redes sociais, vejo isso no debate público, vejo isso no debate de temas como privatização, que antes eram proibidos, eram tabu no Brasil e que hoje correm mais soltos na sociedade. Vejo isso na desmistificação dessa questão das concessões. E vejo isso como um legado de tudo que o PT fez nas empresas públicas, aparelhando, usando como uma extensão do partido, algo para prorrogar o período do partido no poder indeterminadamente. Então, o legado, a herança de Lula e Dilma pode ser uma guinada do Brasil para um centro-direita. O que nos leva a discutir aqui qual será o tema, qual será a agenda da eleição e o que ela projeta para 2019 e os anos seguintes. Eu acredito que qualquer candidato que queira fazer um debate sério vai ter de dizer que reforma pretende para a Previdência, o que pretende para o sistema previdenciário brasileiro, que, apesar da falácia, olha, não é quebrado, uma auditoria mostraria que não é quebrado, na verdade, essas auditorias já
foram feitas, o Tribunal de Contas da União as fez, o Tesouro faz regularmente, da forma como está o sistema previdenciário no médio prazo, não é nem no longo prazo, é inviável. Se não for feita uma reforma da Previdência, vai se chegar a uma situação como a da Grécia e de outros países, em que as aposentadorias já concedidas deixarão de ser pagas. Então, um debate sério à presidência inclui necessariamente essa questão, que o governo Temer fracassou em resolver. Inclui também um debate sério sobre segurança pública. Não se pode imaginar que uma intervenção federal como essa do Rio de Janeiro, que é uma medida excepcional e extrema, mas que, a meu ver, se justificava pela situação excepcional e extrema que se vive no Rio de Janeiro, não há de se imaginar que isso seja uma solução efetiva e definitiva para um problema tão sério como a tomada do Estado e a tomada de um território do Brasil pelo crime organizado. Isso, se ganhar proporções nacionais, como vem ganhando nos presídios, nas fronteiras, em facções que já dominam a vida em algumas cidades do país, se isso ganhar uma solução nacional, a gente vai viver uma situação de violência extrema como o do México ou da Colômbia lá atrás, na época dos cartéis. Então, a intervenção era necessária, mas há que se ter uma saída de longo prazo para a questão da segurança, que aí envolve multifatores, envolve educação, envolve saneamento, envolve uma certa inclusão social que tire as pessoas, envolve emprego, sobretudo. Daí, eu acho que o setor varejista, supermercadista, outros setores da economia, a indústria, os serviços, o agronegócio, têm um papel importante para ajudar a que se dê educação, acesso e oportunidades a uma grande parcela da população que está tomada pelo crime. Então, a segurança certamente vai ser uma discussão importante nesta eleição. Esse é um dos fatores também que levaram ao crescimento do Bolsonaro, levaram o Temer a perceber a necessidade de entrar nesse campo e não deixar ele falando sozinho nessa bandeira, mas vai exigir também dos outros candidatos um projeto e uma agenda para isso. E a gente tem os outros desafios para que o crescimento, esse que a gente começa a ver chegar no Brasil, seja de longo prazo, seja sustentável. E para isso é necessário resolver de vez essa questão das contas públicas no Brasil. A reforma da Previdência, primeiro, e a importante tarefa para isso, mas há também outras. Tem uma reforma tributária a ser feita para que se resolvam as contradições do sistema tributário brasileiro, da qual vocês são vítimas, eu imagino, diariamente, ao enfrentar multi-impostos confusos que incidem sobre as mesmas mercadorias, muitas vezes. Então, isso também é uma tarefa para o próximo governo. Qualquer candidato sério tem de ter uma agenda para isso. E a questão da infraestrutura no Brasil, da qual vocês também são vítimas, eu acho, no transporte aí das suas mercadorias. É importante, é vital, passou da hora do Brasil ter um salto no setor de logística e infraestrutura. Não dá para ambicionar ser um país grande e que compita com os demais em exportações, em produtividade, com esse sistema logístico e essa malha de infraestrutura totalmente sucateadas que nós temos. Nisso, a Lava Jato atrasou um pouco a tarefa, não por culpa da Lava Jato, ela fez o que tinha de ser feito, mas as principais empresas que podiam atuar nesse setor foram colhidas pela operação, tiveram aí prejuízos, tiveram de fazer leniência e adotar práticas de compliance, e ainda não é certo que elas vão conseguir se recuperar a ponto de suprirem essa necessidade, ou se a gente vai precisar de empresas menores ou empresas internacionais para atuar nesses setores. Mas o fato é que um candidato que pense o país e que pense o país para os próximos anos tem de ter uma agenda ambiciosa, uma agenda ousada de desregulamentação em alguns setores, de concessões, sim, e a gente precisa parar de achar que isso é um bicho de 7 cabeças, e de expansão da nossa infraestrutura para dar conta das necessidades do país. Quem serão esses candidatos? É muito cedo para achar. Está tudo muito incerto, como eu mostrei nesse panorama que eu procurei fazer para vocês aqui.
seja porque a eleição foi encurtada pelas novas regras, então ela começará efetivamente a partir de agosto e ela vai ter um período de duração mais curto, seja por isso, os partidos estão machucados, os seus principais líderes estão envolvidos, alguns têm processos ainda para ser julgados, a gente não sabe quem mais, além do Lula, vai ser impedido de ser candidato por questões judiciais aí da Lava Jato. Então, o cenário segue incerto, não sabemos se esse centro vai ter um ou mais candidato, e isso é importante porque esses são os partidos que têm mais tempo de TV, que têm mais acesso a fundo partidário num ano em que o financiamento privado foi banido das campanhas e que, portanto, têm mais chance de levar a campanha para os vários rincões do país de dimensões continentais como o Brasil. A gente viu surpresas eleitorais acontecendo nos Estados Unidos com a eleição do Trump, na França com a eleição do Emmanuel Macron, mas não dá para simplesmente replicar esses casos e achar que no Brasil isso vai acontecer também. Existe aqui, como lá, um solavanco na política tradicional, uma impaciência com a política e uma busca pelo novo. Mas, diferentemente desses países, o nosso sistema eleitoral, ele favorece a manutenção do status quo em muitas maneiras. Seja por isso acesso a fundo partidário e tempo de TV, que ainda serão fatores importantes nessa eleição. Não nos enganemos achando que o que a gente vê nas redes sociais vai ser suficiente para eleger um presidente da República no Brasil. Não, não vai. Quem tem Twitter, quem está por aí reverberando fake news no Twitter, é um público parecido com esse nosso aqui. O público lá no Nordeste, lá no interior de Mato Grosso, trabalhando no agronegócio, ou lá nos rincões do Amazonas, ainda vê a política pelos canais tradicionais. Aqueles políticos que chegam lá e levam o nome de um candidato, ou a TV, aquela propaganda partidária na TV. Então, isso mesmo sem João Santana, sem Duda Mendonça, vai ter um papel importante. Não nos enganemos com isso, tá? Não achemos que vai haver uma revolução quando ela vem de uma maneira bem mais devagar no Brasil. Nos Estados Unidos, a eleição do Trump foi possível por um sistema de colégio eleitoral que não é o nosso. Aqui, a eleição é por número de votos. Se fosse assim nos Estados Unidos, Hillary Clinton teria sido eleita. Então, não dá para fazer um comparativo porque os sistemas são muito diferentes. Eu acho que há fatores em comum, essa busca pelo novo, essa impaciência com a política e até mesmo o apelo de nomes que fogem do script tradicional da política. Mas as nossas circunstâncias são um tanto diferentes, sejam partidárias, sejam de sistema político, sejam de tradição de como se faz uma campanha no Brasil. Então, eu não tenho as respostas, eu não sei o que vai ser a partir de outubro, eu sei que nós temos dois caminhos. Um, eleger alguém comprometido com uma agenda reformista, uma agenda de racionalidade na economia e uma agenda que siga os cânones da economia ortodoxa e não tente fazer maluquices como a tal da nova matriz econômica da Dilma Rousseff. Então, esse é um caminho que pode ser representado por vários nomes. Eu não tenho aqui o nome que vai ser. E o outro caminho é apostar numa ruptura, numa saída populista, numa saída agora chega, agora é com essa pessoa vai responder pelo país. E eu tenho medo, no caso do país, fazer essa opção, porque eu acho que se pode perder o que se conquistou até aqui em termos de retomada e se pode flertar com algo mais perigoso ainda, seja para a democracia, seja para os direitos individuais e seja para a própria economia, que vocês sabem melhor do que eu, melhor do que ninguém, a economia é o motor do país. Se ela funciona mal, o resto do corpo funciona mal. Se ela funciona mal, presidentes caem. Caiu com o Collor, caiu a Dilma, e então a gente tem que ter muita responsabilidade com o país, porque a gente já passou por muita coisa nos últimos anos, a gente aguentou porque somos um país forte, somos um país resiliente, e somos um país que tem pujança da sua sociedade, da sua democracia, das suas instituições e da sua economia. Qualquer outro, diante de tudo que a gente assistiu nos últimos anos, teria sofrido mais. Mas a gente tem que ter responsabilidade para não deixar tudo isso se perder em nome de opções aí amalucadas na eleição de outubro. Eu acho que esse ano é um ano fundamental para o Brasil decidir se quer ir à frente ou dar alguns passos atrás. A gente vai ver aí nas cenas dos próximos capítulos.
Acho que acabei aqui, ó, 0-0. Acabei. Obrigada, pessoal.